a nossa aula de redação, os nossos estudos em quesito de estrutura. Pessoal, antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer o seguinte: eu estou recebendo pouquíssimos textos de vocês, bem? Hoje eu já corrigi alguns, eu vou retornar os e-mails mais tarde, mas estou recebendo poucos, então eu preciso que vocês treinem. É essencial que vocês treinem a redação. A aula de redação, ela serve para ampliar o seu raciocínio, ampliar a sua argumentação, mostrar o que está acontecendo. Então a gente vai fazer uso de muitas coisas na aula de redação. Mas, acredite, não adianta você saber a teoria de todas as técnicas de escrita se você não praticá-las. Não tem o que fazer. O professor de redação, ele precisa muito da sua prática, independente de qual seja o professor. Eu preciso que vocês treinem as técnicas nos textos, de verdade, senão a gente não caminha. Eu sei que é um ano muito difícil, eu gostaria muito de estar olhando para vocês nesse momento, porque a linguagem corporal de vocês me conta muita coisa. Os rostinhos, quando fazem alguma careta e assim por diante, vão me contando que não estão entendendo, que não estão acompanhando o raciocínio, não estão conseguindo evoluir. Quando a gente está de maneira virtual, eu não consigo saber. Eu não sei o quanto você está me compreendendo, o quanto você está seguindo o meu raciocínio, o quanto da técnica dissertativa você conseguiu absorver. Então, não hesitem em me mandar mensagem. Mandem mensagem. Eu agradeço muito. Semana passada, alguém da turma me mandou mensagem me pedindo este tema que eu trouxe para vocês, que é o coronavírus. Então, podem mandar, pode pedir os temas, porque os temas são informações, são abordagens. A estrutura não dá para escolher, mas os temas sim. Então, eu vou ensinando essas estruturas nos temas que vocês quiserem. Beleza? Não tem problema. Agora, as dificuldades, o andamento do raciocínio, eu gostaria muito que vocês mandassem. Professora, eu estou fazendo um texto, eu travei. Travou? Bate foto do texto e manda para mim. Eu vou responder assim que eu puder. Tudo bem? Assim que eu puder, eu vou ler, vou responder a sua dúvida, sem problema nenhum. Eu estou disponível para vocês. A partir do momento que você precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem para mim no privado, que eu respondo. Combinado? Vamos falar então sobre o coronavírus e vamos continuar no nosso raciocínio de introduções dissertativas. Combinado? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para vocês, eu trouxe um texto da revista Veja. Então, vamos lá. Primeira coisa a ser considerado antes de ler o texto. Onde ele foi publicado? Então, ele foi publicado em uma revista de grande circulação. Neste sentido, já há informações que eu posso tirar daí. Eu já posso pressupor o nível de linguagem, eu já posso pressupor a ideologia da revista, e eu já posso pressupor também o que vai estar sendo dito. Vamos ver? Olha, um dos reflexos desse sentimento foi a aprovação, no fim da noite de quarta-feira, pelo Senado americano, do mais vultuoso pacote de estímulo econômico em tempos recentes, estimado em 2 trilhões de dólares, voltado principalmente para o amparo de cidadãos que venham a perder o emprego e sua fonte de renda. Só deixa eu ver se eu troquei o negócio aqui. Não. Vamos lá. Deixa eu ver onde estava. A reboque da paralisação dos negócios provocado pela pandemia. O pacote segue agora para a Câmara dos Deputados, onde é praticamente certa a sua aprovação. No Brasil, o frenesi é tal que o embate entre os que defendem a quarentena radical para evitar a disseminação do coronavírus e os que gritam pela priorização da economia ante pretextos exageros de cunho sanitário ganhou os contornos da polarização radical que divide o país nos últimos anos. Assustado com o que tem visto, o empresário Eli Horn
dono de um dos maiores gigantes do mercado imobiliário brasileiro, a Cirela, aproveitou a chance de ter perto de si os ouvidos de Jair Bolsonaro em uma reunião recente para soprar um conselho. Presidente, minha simples sugestão é que deixemos de lado o egoísmo e pensemos mais no próximo em nossa tomada de decisões. Pessoal, aqui eu vou incluir um slide em branco para explicar esse tipo de introdução para vocês. Aqui a gente tem uma técnica dissertativa. Opa! A gente tem uma técnica de introdução chamada introdução por oposição. Então, ou introdução por contraste. O que significa essa introdução por contraste e como eu posso fazê-la? Vamos lá. É quando eu tenho um tema e este tema precisa ser o mesmo. Então, o assunto central do contraste precisa ser o mesmo. E eu tenho duas abordagens diferentes para este contraste. Aqui ficou claro que nós teremos uma abordagem econômica e uma abordagem social. Essa é a abordagem que a gente vai ter. Viu só? Por que chama contraste? Contraste de abordagem. Isso aqui é um viés e este aqui é outro viés. O que é um viés, professora? Viés é um caminho. Então, aqui, linhas de raciocínio. Então, dois vieses diferentes sobre o mesmo tema. Cuidado, não são duas opiniões sobre o mesmo tema. Não significa que alguém vai falar sim para a econômica e não para a econômica. Não significa que alguém vai falar sim para o social e não para o social no mesmo texto. São raciocínios diferentes. Note, abordagens diferentes. Isso daqui a gente chama de contraste, tá bem? Ou oposição. Situações opostas. Eixos diferentes. Note, imagina que eu vá falar a respeito de educação. Daria para eu usar a minha técnica de introdução no tema educação? Dá. Por que dá? Porque eu posso falar de educação pública e educação privada. Eu iria polarizar o texto se eu pegasse um desses vieses, por exemplo, educação pública, e falasse bem dela e mal dela no mesmo texto. Não convém, não faça isso. Agora, ao abrir vieses, seria uma setorização, setores diferentes: educação pública, educação particular. Viram? Então, eu fiz uma subclassificação. E aí eu vou abordar eixos. Isso pode? Pode. Tudo bem? Poderia fazer isso também no tema saúde. Saúde pública, saúde privada. Tudo bem? Agora, imagina que eu fosse falar a respeito de depressão. Você teria que ser muito entendido na depressão para conseguir abrir vieses sobre ela. Então, para nós que não somos psicólogas, nem psicoterapeutas, tampouco psiquiatras, seria um tipo de tema que não abre setor. Entendeu? Note, a relação de oposição ela tem que estar centrada no mesmo assunto, portanto, no mesmo tema. Certo? Professora, esta introdução, ela é válida e ela obedece os quesitos que você ensinou como tema, opinião e abrangência? Sim, obedece. E a oposição e os vieses ajudam a formar a abrangência, que é o problema. Note, qual é o problema? O problema é que eu tenho um tema, coronavírus, e eu tenho
dois setores que estão em polos opostos deste problema. A economia gostaria que nós agíssemos de uma forma e a saúde e o social gostaríamos que agíssemos de outra forma. Este social aqui vai apontar para o isolamento social. Então, quem pede para que a gente se isole é a saúde. Então, quando eu tenho setores que divergem dentro de um mesmo tema, é possível que você use esta técnica chamada introdução por oposição. A diferença que os setores têm de abordar o mesmo tema abrem a nossa abrangência. E a minha opinião, a sua opinião vai estar na tomada de posição. Se fosse você, em terceira pessoa, é claro, quem você defenderia? Qual lado você tomaria como partido, como início para defender? Você acha que as relações econômicas são mais importantes? Portanto, deveríamos privilegiar o comércio, manter a economia e não deixar o país quebrar? Ou você acha que deveríamos priorizar a saúde e não optarmos pelo isolamento vertical, por exemplo? Entenderam? Vamos continuar. Vou trazer para cá de novo para mostrar como é que está a polarização aqui. Então, vamos ver. Um dos reflexos desse sentimento foi a aprovação no fim da noite de quarta-feira pelo Senado americano do mais vultuoso pacote de estímulo econômico em tempos recentes, estimado em 2 trilhões de dólares, voltado principalmente para o amparo de cidadãos que venham a perder o emprego e sua fonte de renda, a reboque da paralisação dos negócios provocada pela pandemia. Este a reboque significa por causa da. Tudo bem? O pacote agora segue para aprovação dos deputados, onde é praticamente certa a sua aprovação. No Brasil, o frenesi, pessoal, é embate direto, né? É quase um ato de espernear. Tudo bem? Isso é um frenesi. Eu posso usar esse termo à vontade. E é linguagem culta, o que é legal. Então, ao invés de falar que o Brasil está esperneando, o Brasil está sofrendo um frenesi. Certo? Então, o frenesi é tal que o embate entre os que defendem a quarentena radical para evitar a disseminação. Olha, aqui nós temos um lado, defendem a quarentena radical, portanto total, para evitar a disseminação do coronavírus. Portanto, eu tenho aqueles que comungam da ordem da OMS, Organização Mundial de Saúde. Tudo bem? Então, são pessoas que concordam que temos que ficar em casa, todos, claro, que puderem, para evitar a disseminação do coronavírus, e os que gritam pela priorização da economia. Aqui, quando a gente prioriza a economia, nós temos na outra ponta dessa relação opositora a opinião do presidente, que defende o isolamento vertical. Professora, o que é um isolamento vertical? É quando você isola, ou seja, deixa em casa somente os grupos de risco. Então, grupos de risco no Brasil, temos idosos e pessoas que já sofrem por algumas doenças. Bem, então, doenças pulmonares, diabetes e assim por diante, né? São os que compõem um grupo de risco. Aqueles que defendem a economia, eles vão querer que abra-se o comércio e isole essas pessoas que não poderiam ter contato. Para quê? Para que as pessoas não quebrem. Então, pessoal, a gente tem uma queda de braço entre quebrar e priorizar a saúde.
Essa é a verdade. Então, os comércios, principalmente, que foram obrigados a fechar, o que acontece? Bom, o comércio ele se sustenta da venda. Então, o dinheiro entrando, você sustenta a empresa que paga pelos seus funcionários. Quando eu deixo meus funcionários em casa e sou obrigada a fechar as portas, o que acontece? Você precisa, enquanto eles forem funcionários, continuar pagando pela folha de pagamento deles. Mas como se o dinheiro não está entrando? Se você não está vendendo, se essas portas estão fechadas? Esse embate é muito pesado. Então vamos dispensar os funcionários. Bom, temos alguns entraves também. Para dispensar um funcionário no Brasil, você vai precisar pagar no mínimo 40% de imposto, sobre o FGTS do funcionário, mais os impostos provenientes da folha do governo. Então você teria que ter bastante dinheiro em caixa para demitir esses funcionários. Outra coisa, e quando a pandemia passar, você vai recontratá-los? Aí você pagaria impostos de novo na contratação. Então, demanda dinheiro. Outra coisa, e algo bastante importante, e eu vou colocar todos esses pais e mães de família na rua em um momento que será muito pior para eles. Então, o embate é muito pesado. Para que essas pessoas não sejam colocadas à míngua da sociedade ou não passem muita necessidade, esses pacotes econômicos dos governos são liberados. Então, por exemplo, o Brasil liberou um pacote bastante grande, que a gente vai ver na reportagem, para que os empresários arquem com a parte mais pesada da empresa durante um tempo, que é a folha de pagamento. Então, como assim? Os bancos públicos vão emprestar dinheiro para esses funcionários a um juro muito baixo, bem mais baixo, para que os funcionários sejam pagos e que se evite de mandá-los embora neste período. Não é dado, pessoal, esse dinheiro é um empréstimo, ele vai precisar ser reposto. Nossa, mas o empresário não tem culpa, verdade? Mas o governo também não. Eu me refiro culpa pelo coronavírus. Então, o que acontece? É uma situação de exceção. É uma situação que gera muito embate. Isso porque estamos falando de funcionários formais, aqueles funcionários que têm a carteira assinada, que têm um emprego fixo. E os informais? E aquelas pessoas que vendem produtos na praia, por exemplo? Não vão vender nada. Não vão vender nada porque o pessoal está em casa, não pode ir à praia. Então, como é que faz? Morre de fome? Esta daí é a maior preocupação do Estado. Deve ser a maior preocupação do Estado. Como é que você socorre essas pessoas? Essas pessoas que moram majoritariamente em situações precárias. Então, pessoas que moram inclusive em favelas, que moram com muita gente dentro de casa. Como é que funciona o sustento dessas pessoas? Porque elas estão impedidas de trabalhar. Quando você impede essas pessoas de trabalhar, o Estado ela precisa dar, e aí sim é dado, dinheiro para elas sobreviverem. O Brasil aprovou na Câmara e hoje no Senado, por exemplo, uma ajuda de R$600. Por exemplo, pai e mãe, né? Não os dois juntos. Então, de forma que formaria um núcleo de R$1.200 por família para comprar comida. Esse dinheiro já chegou na mão da população? Não ainda. Como eles vão fazer para distribuir esse dinheiro? Também é um outro entrave. Agora, esses 2 trilhões que os Estados Unidos investiram em pacotes econômicos é para o mesmo sentido. Então, é para abrirem créditos para essas empresas. No Reino Unido, por exemplo, eles vão sustentar 80% da folha de pagamento das pessoas e assim por diante.
Beleza? Ah, o Brasil investiu 2 trilhões? Não, e nem tem. Mas a gente vai continuar vendo a respeito disso. Antipretensos, olha, nível de linguagem perfeito para você usar, tá vendo? Pretensos exageros de cunho sanitário ganhou os contornos da polarização radical que divide o país nos últimos anos. Tá aqui, pessoal, o fim da abrangência. E agora, quem está certo? Eu socorro a economia para que os que ficarem vivos tenham empregos. Eu socorro todo esse pessoal, libero o comércio para que eles não morram de fome e eu os exponho ao vírus e a possibilidade de falecer por falta de atendimento e assim por diante. Ou eu coloco todo mundo em casa, diminuo a curva de contaminação no Brasil, né? Não deixo a curva num pico muito ascendente e salvo mais pessoas. Este é o embate que vai gerar a minha abrangência. Esta polarização radical é o término da minha abrangência a respeito do embate entre sistemas. Viu só? Que divide o país nos últimos anos. Assustado com o que tem visto, o empresário Eli Horn, dono de um dos maiores gigantes do mercado imobiliário brasileiro, a Cirela, aproveitou a chance de ter perto de si os ouvidos de Jair Bolsonaro em uma reunião recente para soprar um conselho. Presidente, minha simples sugestão é que deixemos de lado o egoísmo e pensemos mais no próximo em nossa tomada de decisões. Pessoal, aqui tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para que vocês vejam como funciona textos jornalísticos, tá bom? Vamos lá. O texto jornalístico, o texto de informação, ele teoricamente tinha que ser imparcial, não tinha? Então, só teoricamente. Por quê? Porque existem alguns macetes, algumas maneiras, estratégias, ferramentas, e aí você pode chamar do que você quiser, que faz com que a gente perceba a opinião de quem escreve. E é uma estratégia que, se você não estiver atento, passa desapercebido. E aí você pode ser convencido sem que você perceba. E aí sim é ruim. Porque uma coisa é você tomar a sua decisão sozinho ou sozinha. Então, você analisar toda a situação e escolher a sua. Isso chama-se ser crítico. Isso se chama ter discernimento. É quando eu sou crítico o suficiente para analisar os dois lados da situação e optar por aquele que eu realmente acredito que funcione. Isso é ser crítico. Beleza? Ao contrário, diferente disso, é quando a gente não tem ciência dessas estratégias e a gente cai nelas. Então vamos lá. Como o texto jornalístico, teoricamente, ele não tem lado, o que você faria para escrever um texto jornalístico e colocar a sua opinião? Para você conseguir convencer o seu leitor sem que ele perceba que está sendo convencido, para ficar meio implícita, mas embora implícita, consiga sim convencer o receptor. Uma das estratégias é você colocar a opinião daquele com quem você concorda. Viram? Aqui, quem escreveu o texto selecionou esta opinião. Qual é a opinião aqui? Pensemos mais no próximo, na nossa tomada de decisão. E vamos deixar o nosso egoísmo de lado. Para de pensar em você, em estratégias, né? Deixa o seu medo de a economia sofrer solavancos e possivelmente não ser reeleito de lado e vamos pensar mais no próximo. Note, o escritor, ao selecionar isso aqui, a gente já tem uma clara noção do que ele vai defender. Ou seja, lá na polarização entre saúde
e economia, ele vai socorrer a saúde, vai defender a saúde e vai deixar os aspectos econômicos em uma segunda ou terceira tomada de decisão. Combinado? Então vamos seguir. Pessoal, por que é importante vocês aprenderem isso aqui? Porque lá no seu texto, na hora que você encontrar ou se deparar com os textos de apoio, por exemplo, lá no seu texto de apoio, é muito interessante que você perceba essas estratégias. Para você perceber a ideologia do texto de apoio, porque ela encaminha você. Certo? Ah, mas eu posso tomar a minha opinião? Deve. A sua opinião, é claro, desde que, atenda e esteja afinado com os direitos humanos no Enem. Depois a gente vai falar sobre critérios de correção. Mas, para a sua vida, para não ser uma pessoa que é enganado facilmente, qualquer estratégia simples, qualquer estratégia de argumentação possa te levar, é muito interessante que você entenda isso. Entenda para que você perceba, e vai te ajudar muito, muito, muito em interpretação de texto também, porque aí eles usam assim. Lá no texto de apoio está escrito assim, eles percebem e colocam assim: no texto o autor refere-se a... aí lança alternativas para vocês. Ou o autor defende que... e lança alternativa para vocês. Se você souber dessas estratégias, vai ficar bem fácil, vai ficar bem mais tranquilo. Vamos seguir? Ao contrário de outras crises econômicas, a atual não nasce de um colapso no mercado financeiro. A falta de liquidez, ou deixando de lado economias de dinheiro, então a falta de dinheiro, foi a grande causa das maiores crises de que se tem notícia. Em 2008, que foi a crise do mercado que abalou a economia dos Estados Unidos, lembra? A crise imobiliária de 2008. E também a de 1929. O choque atual é ainda pior, porque tem origem na paralisação dos meios de produção do mundo afora. Sem produção de bens e serviços, não há geração de riqueza. Em uma parada de 12 meses, poderia lançar a humanidade de volta à Idade Média. Olha lá. Primeiro, eles estão explicando a visão do economista. Então, explicando, aspectos econômicos. Se a gente parasse 12 meses, é claro que essa não é a perspectiva de nenhum país. Tudo bem? Aqui é só uma ideia. Se a gente voltaria para a Idade Média. Pessoal, em dados mais claros para vocês. O Brasil, no ano passado, não declarou nem uma alta de 2% do PIB. PIB, Produto Interno Bruto, vulgo riqueza. Os economistas estão prevendo que, se nós ficarmos no mês de abril, agora, o mês que começa amanhã, parados, este mês parado geraria uma recessão de 0,48%. Embora o número 0,48% pareça pequeno, ele gera um estrago enorme. E a partir daí, maior. Ontem, por exemplo, já foi lançada uma perspectiva de recessão. Significa que nós não vamos avançar nas riquezas, nós vamos retroagir. Tudo bem? Daí a preocupação dos economistas e a dificuldade de avaliar com precisão o tamanho do tombo que a economia mundial sofrerá, levando, é claro, a brasileira. Então, já temos que nos preparar, temos que nos preocupar com o tamanho do tombo da economia. Em um estudo ainda preliminar, a Fundação Getúlio Vargas projeta um cenário pessimista.
que o produto interno bruto do Brasil possa cair 4,4% até dezembro. Em 2009, no auge da última grande crise, a economia do Brasil retraiu apenas 0,3%. No episódio que ficou conhecido como Marolinha, em contraste com o tsunami global. Em 2009, enquanto os Estados Unidos amargaram uma crise feia, muito forte, a gente sofreu 0,3%. Então, é claro que a gente sofreu uma onda muito pequenininha, uma marolinha, se eu comparar ao tsunami que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Temos poucas referências sobre impactos de crises sanitárias como esta. Em princípio, parecem ser monumentais, mas para mensurá-los, mensurar significa medir. Olha que palavra maravilhosa para você usar no seu texto, mensurar. Dependemos de uma estimativa sobre a duração da retração que temos pela frente, diz Frederico Servídio, sócio da consultoria PwC Brasil. Se quisermos ser otimistas, poderemos pensar até uma recuperação rápida, como já vem acontecendo na China, mas isso não é garantia. Claro que não. Por que isso não é garantia, professora? Porque a China, ela declarou no ano passado um PIB de 6%. Um crescimento de 6% em relação ao que ela tinha produzido no ano anterior. A China é a grande potência econômica, pessoal. Mas a China está se recuperando rápido. Vamos ver o que acontece no Brasil. Em um cenário tão instável, as receitas para uma recuperação menos dramática não são nada óbvias. Então, em 2 parágrafos, eles usaram perspectivas econômicas para mostrar para a gente que a economia vai dar um problemão. Por quê? Por causa da quantidade de dinheiro que o governo vai ter que tirar do bolso para ajudar a população. Tanto aquela possibilidade de dinheiro que eu já expliquei, então, essa linha de crédito para empresários. Professora, mas os empresários não vão devolver? Sim, mas vão devolver em quantos anos? Outra, com a quantidade de dinheiro que vai gerar os R$600 por pessoa, né? Por trabalhador informal que vai receber, este dinheiro não volta, ele é dado em ajuda. Fora a quantidade de investimento que não estava nos planos, não estava contabilizada, que vai para os estados e municípios, para que socorram o sistema de saúde, para que haja leitos em hospitais. Professora, mas eles vão construir mais hospital? Não, pessoal, mas como é que eles falam em ampliação de leitos se não tem espaço, se o pessoal fica no meio do corredor, normalmente? Pessoal, essa ampliação não é física. Por exemplo, não significa que eles vão fazer uns quartinhos lá no fundo, construir esses quartinhos e colocar leitos, não é isso. Mas eles compram, eles pagam para o hospital privado para que o SUS coloque pessoas dentro do hospital privado. Isso significa essa ampliação de leito rápida. Que a gente fica imaginando, mas como? Se as pessoas normalmente já ficam no meio do corredor, né, amontoadas dentro de hospital público, como é que a gente faria? É a compra do leito lá no hospital particular. Então o SUS vai poder mandar algumas pessoas para o hospital particular, é claro, mediante pagamento. Todo esse dinheiro não estava nos planos do Brasil. Não estava. Isso significa dizer o seguinte: pode ser que haja um solavanco enorme na economia. Isso a nível nacional, pensando em contas do Estado, do governo e no do pobre. O do pobre é preocupante, mas muito. Porque na falta de ter o que comer, pode ser que haja saques, crimes, desemprego, recessão, suicídio, depressão. Foi o que aconteceu muitas vezes na história. Foi uma das consequências graves que a gente pode enumerar da crise de 29, por exemplo. Tá?
endividados ao extremo. Então, tudo isso a sociedade não estava preparada. A sociedade não tinha um nível, um IDH muito bom, que demonstrasse riqueza neste momento. Em outras palavras, a sociedade não tem uma poupança, não tem uma reserva de dinheiro para esse tipo de situação. Então isso pode ser que vai denotando e vai gerando um sentimento muito forte de insegurança. Quando estamos inseguros, a gente não compra. Então o que o povo vai fazer agora? Segurar os gastos ao máximo. As pessoas não vão contrair dívidas. Então é possível que as pessoas não comprem aquilo que não seja necessário ou que possa ser prorrogado ou protelado. Só que se ela não compra, ela não gira a economia. Se ela não girar a economia, quem vende sofre mais. Professora, mas já está tudo fechado. Isso, verdade. Só que existem muitos comércios ainda trabalhando com o sistema de delivery, não é isso? Entrega na casa. Só que entregar para quem se as pessoas não vão comprar? Então, o que a gente prevê é que quem vai sair meio ileso são os supermercados. Ileso entre aspas, é claro, pessoal. Agora, pode ser que haja muitos problemas. Então, essa é a estrutura de calamidade que se está prevendo. Isso é porque nós estamos há poucos dias parados. Então, toda essa situação, ela tende a intensificar. Vamos continuar então. Em um cenário tão instável, as receitas para recuperação menos traumática não são nada óbvias. Vamos ver? Com as maiores cidades do país esvaziadas pela quarentena e a população fechada dentro de casa, aflita com a possibilidade de infecção, empresários abalados com a perspectiva de ver os seus negócios naufragar, se insurgiram contra as medidas de contenção sanitária. Note, desesperados então. Os empresários estão muito preocupados com a continuidade de continuarem fechados, com as portas fechadas. Tudo bem? Claro. Por quê? Porque nem todo mundo tem um caixa, nem todo mundo tem poupança, reserva de dinheiro e assim por diante. Olha lá. Júnior Durski, dono da Rede Madeiro, Alexandre Guerra, do Girafas, e o publicitário Roberto Justus e Luciano Rank, da varejista Avan, criticaram o chamado lockdown. Então, criticaram este lockdown, é o fechamento total. É aquilo que a gente está chamando de isolamento total. Total da sociedade. Então, quem puder ficar em casa, fique em casa. Este é o isolamento total. De fato, as cenas vistas nas grandes cidades foram deprimentes. Ruas comerciais que viviam lotadas de consumidores, agora estão às moscas. Os aeroportos de todo o país passarão a operar na próxima semana um total de esquálidos, gente, lindo, hein? Esquálidos, você pode usar à vontade. 170 voos diários. Tamanho é a queda da demanda por viagens. Pessoal, o setor de aviação no Brasil, a ANAC, ela emprega por volta de 2 milhões de funcionários. Dê uma olhada no que pode acontecer. É muita gente desempregada se ela for demitir, se as empresas relacionadas à ANAC forem demitir as pessoas. É um perigo, é muita gente. E num cenário como este, se as pessoas não estão comprando roupas, quiçá viagens. Então, quem está viajando, quem precisa realmente viajar para negócios, por exemplo, ou para trabalho. Professora, mas as pessoas não estão trabalhando, mas os jornalistas, por exemplo, estão. Só que isso faz com que os voos estejam muito reduzidos. E aí, da mesma forma, pode acontecer com todos os outros.
E este impacto também, pessoal, é muito forte em empresas de turismo. Pelo mesmo motivo. A gente passeia quando a gente já acabou de pagar as contas, vírgula, teoricamente. Bem, estamos em situação de guerra, avalia John Hodgerson, presidente da Azul, a terceira maior companhia do setor no Brasil, e que, como as concorrentes Gol e Latam, vai manter estacionada quase toda a sua frota de aeronaves por pelo menos um mês. Vamos lá? Apesar da defesa veementemente da volta à atividade feita por muitos empresários, e principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, não há comprovação de que esse seja um movimento seguro ou justificável do ponto de vista econômico. O economista italiano Luigi Zingales, professor da Universidade de Chicago, desenhou uma projeção, utilizando os Estados Unidos como objeto de estudo, de quanto custaria ao país a disseminação da doença num ritmo exponencial. Sem medidas de isolamento, apenas nos Estados Unidos, entre 160 milhões e 214 milhões de pessoas seriam infectadas no prazo de 6 meses. Os gastos para cuidar desses indivíduos e evitar uma mortandade chegariam a 65 trilhões de dólares, o equivalente a 3 vezes o valor do PIB americano e 30 vezes mais que o pacote recém-aprovado pelo estímulo econômico. Ou seja, se a gente achou bastante dinheiro, o que os Estados Unidos investiram para a contenção da crise econômica, dê uma olhada no quanto ele pode gastar se ele não seguir as medidas, ele, Donald Trump, não seguir as medidas de isolamento. E aí, agora vamos apontar para outra a respeito do caminho, o caminho para a recuperação econômica após o choque do coronavírus. Vamos lá? O guru dos tempos sombrios, o economista Nouriel Roubini, famoso por ter previsto a quebradeira dos bancos americanos em 2008, voltou à cena na semana passada e lançou seu vaticínio sobre o pânico. Sabe o que é vaticínio, pessoal? É a sua previsão catastrófica sobre o pânico econômico provocado pela pandemia do coronavírus. A profecia do Doutor Apocalipse, publicada em um artigo do jornal britânico The Guardian, é assustadora. Segundo ele, nos próximos 90 dias, o planeta sofrerá de uma vez todo o impacto sentido nos 3 anos que sentiram a quebra do banco americano Lehman Brothers, marco zero da última grande crise. O cenário dantesco, desenhado com base nos números de infecções e mortes provocada pelo vírus que brotou na China, entretanto, não é uma exclusividade da imaginação e dos cálculos de Roubini. Longe de personificar um arauto deslocado pregando para um grupo de cabras no deserto, Roubini é mais uma das vozes que se levantam para alertar sobre a gravidade do que espera a humanidade no futuro próximo. Pessoal, como você classificaria este tipo de introdução? Enquanto você responde, vou tomar um golinho d'água. Olha lá, é uma introdução baseada na comparação. Então, eu estou comparando a última vez em que esta pessoa fez uma previsão. Só que lá atrás, ele foi um dos poucos que fez a previsão e acertou. Hoje, ele é mais uma das vozes que fazem a mesma previsão. Olha, vai abalar todo mundo. Viram só? Professora, eu posso fazer essa comparação? À vontade, você pode. Tá? Tanto comparação com outras crises
então a crise de 29, a crise de 2008. Nossa, mas professora, a crise de 29 foi um problema econômico? Foi. A crise de 2008 também, tanto que foi chamada de crise imobiliária dos Estados Unidos. E a nossa? Isso, a nossa é sanitária, a nossa é de saúde, a nossa agora é de todo o planeta. Entretanto, pessoal, agora eles estão vendo uma recessão de forma muito mais rápida. Sim, porque naquela época, em 2008, não fechou o comércio. Sofremos crises de portas abertas. E aqui no Brasil, a crise ela ficou bastante pequena. Entretanto, em 1929, passamos por outra crise também, que foi chamada queda da Bolsa de Valores, né? Que lembra que a gente estuda em história, que foram queimados cafés, tudo mais? Verdade, mesma situação. E agora? Agora a gente tem algo bastante pior mesmo. Por quê? Porque nós vamos passar uma crise de portas fechadas e ela vai ser agravada, inclusive por estarmos de portas fechadas. Vamos ver então? Diferentemente do Quarteto Estridente, alguns líderes empresariais defendem uma posição mais branda. O presidente do grupo varejista Renner, Fábio Fácio, se alinha a essa vertente. Qual vertente? A posição mais branda. Esta palavra, ela é um pronômico anafórico que aponta para este referencial. Viram? O que é um pronome anafórico? É um pronome que aponta para trás. A empresa que tem 92% de suas lojas localizadas em shoppings, todos de portas cerradas, decidiu não demitir nenhum dos seus 23 mil funcionários. Abre aspas para o empresário. Só podemos pensar na saída dessa crise com a proteção dos empregos. Teremos perdas de receitas, é claro. Receitas aqui, pessoal, é dinheiro. Mas somos uma empresa estável e podemos fazer dessa forma. Explica. Tal posição, entretanto, depende da duração da crise. Se o chamado lockdown se prolongar, mesmo empresas de caixa robusto, como a bilionária cadeia de lojas gaúcha, se verão diante do dilema de demitir ou sangrar uma hemorragia financeira. Pior é a situação de pequenos empresários. A Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo estima que, se a quarentena forçada ultrapassar a primeira semana de abril, que seria no final da semana que vem, cerca de 10% dos estabelecimentos do setor não vão abrir de novo. Viram? São empresas que trabalham com fluxo de caixa do dia. Então, por exemplo, trabalharam semana passada para comprar os mantimentos, então a comida necessária para produzir a refeição dessa semana. E o lucro dessa semana, provavelmente, vai comprar e pagar as contas da semana seguinte. E assim por diante. Sem sobra. Então, sem organização financeira, em um aspecto muito ruim. Essas empresas com as portas fechadas, 10% delas, então, não voltariam a abrir. Note, pessoal, então, quando chega nas camadas mais vulneráveis, aí sim a gente tem uma perspectiva pior, uma situação muito pior. Colhido em meio a um drástico processo de ajuste de contas. Vamos lá. Reestruturação da máquina pública e redesenho tributário, o governo brasileiro nem chega perto de poder oferecer resgates de impacto com os propostos nas nações ricas. Mas isso não significa que a área econômica entrou em um modo de inércia, enquanto as discussões assumem contornos incendiários no país. Entre as medidas articuladas pelo Ministério da Economia está um projeto que permitirá a redução salarial do topo do funcionalismo público
e os recursos obtidos com tal medida serão transformados em um colchão para amortecer o impacto da crise entre trabalhadores informais e desempregados, no valor superior ao que já foi anunciado pelo ministro Paulo Guedes recentemente, de R$ 191 por mês. Pessoal, este R$ 191 tornou-se 200, que tornou-se 600. Tudo bem? Agora, os trabalhadores informais, eles vão receber R$ 600 por mês como ajuda. Então, núcleo financeiro este que poderia somar-se a 2. Explico. Então, imagina que eu tenho uma família que tenha 2 trabalhadores informais. Então, poderia os 2 receber a cota de R$ 600, que daria R$ 1.200. Estes R$ 1.200, eles serviriam para suprir mantimento, então para comer no mês. Tudo bem? O texto da medida está sendo preparado a 4 mãos. Guedes, apesar dos recentes desentendimentos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu sua ajuda na construção de um projeto. Mesmo distante do tamanho das ações internacionais, a medida deixa claro o tom a ser adotado daqui para frente. Todos precisarão absorver parte do impacto para evitar que os mais desfavorecidos suportem um fardo pesado sozinhos. O projeto de redistribuir parte do salário dos funcionários de alto escalão deve se somar a outras ações adotadas pelo Ministério, mas que ainda não saíram do papel. Fato que preocupe muito. As medidas anunciadas entre benefícios tributários a grandes empresas, antecipação do pagamento de aposentadorias e pensões, esta já foi aprovada. Então, quem é pensionista e aposentado vai ter antecipação do 13º salário. E a liberação de crédito, este crédito que eu me referi às empresas. Então, as empresas vão poder pegar o empréstimo para destinar aos seus funcionários. Tudo bem? A folha de pagamento dos funcionários, que é caríssima, durante alguns meses, 2 meses, só que teriam que pagar depois, teriam que repor depois. Segundo cálculos da equipe econômica, essa conta vai aumentar nas próximas semanas. O governo precisa gastar o que for necessário para suportar a crise, e como ele pode empenhar recursos extra com a ajuda do Congresso, não vai comprometer o orçamento e a saúde fiscal dos próximos anos, afirma o ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto. Olha aí, outra vez, eles estão selecionando a opinião de alguém que compactua, a opinião que vai ao encontro de quem escreveu o texto. Viu só, pessoal? Cuidado com a expressão ao encontro e a expressão de encontro. Cuidado, elas são diferentes. E eu já ouvi inúmeras vezes pessoas errando. Vamos lá. Se eu disser que a sua opinião vem ao encontro da minha, significa que nós concordamos. Então, a gente tem a mesma opinião a respeito de algo. Em contrapartida, se eu disser que a sua opinião vem de encontro com a minha, significa que a gente discorda, ou seja, a gente não concorda. Cuidado com essas expressões da língua portuguesa, tudo bem? Vamos lá? Essa conta vai aumentar nas próximas semanas, e aí ele deu a opinião do Delfim Neto. Um dos consensos que existe na pandemia do coronavírus, compartilhado até por figuras pouco convencionais como o Dr. Apocalipse, Noruel Rubini, é que o mundo não sairá da crise como entrou. Pessoal, essa aqui é uma estratégia que eu vou ensinar para vocês. É muito legal que na sua conclusão você volte para o argumento de maior profundidade, ou seja, para a citação ou algo do tipo, para a gente gerar coesão ou progressão interna. Professor, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Mas é um macete muito útil para você. É algo muito útil para você. Quando a gente chega na conclusão do texto, é muito interessante que você aponte para o seu argumento mais profundo. Por quê? Porque você consegue, desta forma, fechar com mais facilidade a opinião do seu leitor. Então, você volta, gera um processo de coesão interna,
um parágrafo totalmente preso no outro, um parágrafo que aponta para o outro. Ou seja, a conclusão que você fez só cabe no seu texto, uma vez que é o seu texto que possui esta citação. Tá vendo? Então aqui, como ele havia falado do Doutor Apocalipse, ele volta no Doutor Apocalipse agora. É uma estratégia de unir parágrafos do texto. Combinado, galera? Gente, agora nós vamos para a estrutura, vamos treinar a estrutura do texto. Depois eu vou postar para vocês um texto da Super Interessante que fala sobre o mesmo assunto, só que vai focar bastante a área da saúde, que é para vocês lerem, tudo bem? Nesta época de coronavírus, o que acontece? Muita gente fica se atualizando pelo Facebook e aí não dá muito certo. Por quê? Porque nem todas as informações são válidas. Então é muito legal que a gente possa ouvir de fontes fidedignas o que acontece no país. Então vou mandar para vocês mais para frente. Também está em forma de PowerPoint assim, e uma linguagem mais tranquila, que é da Super Interessante. Beleza? Vamos começar então? Agora eu gostaria de ensinar para vocês a introdução por conceito. O que é uma introdução por conceito? Introdução por conceito é um tipo de introdução quando eu começo explicando o que é, conceituando um termo ou explicando um termo, uma expressão. Isso é introdução por conceito. Professor, eu posso fazer essa introdução por conceito em qualquer assunto? Não, não pode. Por quê? Porque não é legal a gente ficar fazendo conceito de termos óbvios. Então, imagina que eu vá falar sobre escola e comece conceituando o que é uma escola. Não precisa. Por que não precisa? Porque a palavra escola faz parte do dia a dia das pessoas. Então, a palavra escola possui um conceito que a sociedade compreende muito bem, compreende muito fácil. Então, não precisa. A menos que você saiba alguma coisa peculiar sobre a palavra escola. Aí sim. Um exemplo simples. Imagina que eu vá falar que greve é o nome de uma praça na França, onde as pessoas se juntavam para reivindicar por quesitos trabalhistas. Então, melhores condições de trabalho e assim por diante. Aí sim, embora muitas pessoas saibam o que seja a palavra greve, muitas delas podem não saber de onde surgiu o termo da Praça da França. Aí sim, esta informação peculiar, ela autoriza a introdução por conceito. Combinado? Professor, então como é que eu sei? Pense o seguinte, aquele termo é novo? Se for um termo novo, ou seja, que entrou para o diálogo agora, entrou na vida e na cultura das pessoas agora, sim, essa introdução pode ser feita por conceito, como é o coronavírus. Professora, mas o coronavírus, ele não apareceu agora. Verdade, o coronavírus, ele não apareceu agora. Só que você concorda que da outra vez que ele apareceu, foi de uma forma muito discreta? Então, muita gente só ficou sabendo deste coronavírus agora. Portanto, por ser uma palavra nova, ela autoriza a minha introdução por conceito. Exemplo para vocês. Conceituando ou definindo uma ideia ou uma situação. Então, cuidado para não, conceituar coisas óbvias. Exemplo, política é a arte de dirigir negócios públicos, estabelecendo relações entre a sociedade e o Estado, acompanhando ou mesmo provocando transformações históricas. É uma carreira que exerce fascínio sobre os seus adeptos. Isso aqui é um conceito do que é política. Viram só? Então, introdução por conceito daquilo que seja política. Como faríamos, então, uma introdução sobre o coronavírus?
Poderíamos dizer assim, por exemplo, vamos lá? Explicando para vocês, estes travessões, eles estão aqui para evidenciar o aposto que está no entremeio. Eles poderiam ser substituídos por vírgulas ou por parênteses. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Coronavírus. Ou trata-se, se você quiser tirar esse é. Então, escrevi aqui, pessoal, é o nome do vírus causador de uma pandemia. Então, ou contagiando, crescendo, ou contagiando é melhor, então, contaminando. Ou 31 de março, para deixar mais claro. Olha lá, pessoal. Parte de uma introdução por conceito. Coronavírus, nome popular do Covid-19, é o nome do vírus causador de uma pandemia, o qual já enterrou mais de 9.000 mortos na Itália e ainda está contaminando inúmeros brasileiros. Mais de 4.000 até o dia 31 de março. Deixa eu fechar esses parênteses aqui. Professora, acabou a introdução? Não. O que está faltando? Está faltando, então, pessoal, a opinião. Professora, mas eu não vou defender o vírus. Claro, você não vai defender nem o vírus, nem o morticínio, né? Nem a mortandade das pessoas. Acredito que não. Então, como é que eu faço para imprimir a minha opinião? Eu vou dizer quem deve intervir no assunto. Aqui, em outras palavras, pessoal, você pode colocar sobre quais aspectos você pretende discorrer no seu texto. Se você vai falar de aspectos financeiros e de saúde, é o momento de você colocar.
Por isso, é necessário analisar os aspectos sanitários ou de saúde e econômicos no Brasil. Aí acaba a sua introdução. Viu só? Se você vai falar só da economia, aqui é o momento de você dizer: trata-se de um momento ou trata-se de um cenário preocupante para a economia do Brasil, que levanta muitos obstáculos. Pronto, só que se eu colocar assim, aí você vai falar de economia no parágrafo seguinte. E se eu puser de saúde, continuar falando de infecções e assim por diante? Aí você vai dizer que trata-se de um cenário caótico para a saúde, que depende de muitos gestos do Estado e da população. Só que, ao dizer, por exemplo, que isso aqui depende de muitos gestos da população e do Estado, significa que no seu texto você vai ter que dizer quais gestos seriam provenientes da sociedade, quais gestos seriam provenientes do Estado, tudo dentro da saúde. Tudo bem? Por exemplo, cabe à sociedade a higienização das mãos. Cabe à sociedade se precaver, não sair de casa, seguir as orientações da OMS. Não é isso? Não aglomerar-se, sair de casa somente com muito cuidado para ir ao mercado ou à farmácia e assim por diante. Claro, aqueles que puderem. Viu só? Por outro lado, cabe ao Estado fazer hospitais de campanha, investir mais na saúde, aumentar o número de leitos em hospitais. E aí, o que você acha que o Estado deva fazer? Então, aqui falta complementação. Por que você não vai fazer, professor? Porque agora é opinião. Então, opinião, aí é a sua opinião. E lembre-se, ao pôr a opinião aqui, você já vai nortear o raciocínio do texto. Combinado? Então, cuidado que ao especificar aqui o espaço que você vai abordar, o espaço financeiro, por exemplo, o espaço da saúde ou outros espaços, você já delimita o assunto lá de baixo. Beleza, pessoal? Pessoal, qualquer dúvida, eu fiz uma introdução por conceito, quero saber se está certa. Não tem problema, bate foto, manda no WhatsApp, titia. Beleza? A titia corrige para vocês. Mas façam. Professora, eu não estou me sentindo à vontade ainda para fazer o texto. Então, faça introduções. Faça as introduções que eu passei na semana passada, os tipos de introduções que eu passei na semana passada. Faça este ainda, nós vamos aprender mais um outro. Então, exercite. Pessoal, é muito importante que você exercite. Eu não quero fazer o texto, quero só fazer tipos de introdução. Posso? Pode. Tudo bem? Pode fazer os tipos de introdução. Então, se você quiser fazer introduções sobre vários aspectos e um de cada tipo, de cada técnica que eu passei para você, pode, ficar à vontade. É muito importante no seu texto que a sua introdução esteja perfeita. Note, a introdução é o primeiro espaço que o seu corretor vai ler, é a primeira coisa que ele vai ler. Se você errar na introdução, ele já vai com uma perspectiva ruim para o resto do texto, né? Por exemplo, imagina você indo a um restaurante, que agora tem que imaginar mesmo. Aquele restaurante que a gente pede comida francesa, então aquele restaurante que vem o prato pronto para você. Bom, no início aí você pede uma salada, depois você pede ou a entrada, a salada, prato principal, sobremesa. Você concorda que se a entrada não estiver boa, você já vai com uma sensação ruim para a salada? Esta é a sensação de um leitor. Então, o leitor do seu texto, ao se deparar com um problema no início, ele vai com uma sensação ruim para o resto do seu texto. Então, é isto que a gente precisa fechar. Pessoal, essas introduções são muito importantes e eu gostaria muito de estar próxima de vocês nesse momento para ir lendo, pondo o dedo onde está errado. Mas, como estamos impossibilitados agora, não hesitem em bater foto ou mandar para eu corrigir para vocês.
A gente precisa fechar, praticar bastante essas introduções e vocês não estão praticando, então vamos treinar, combinado? Ah, mas eu já me sinto bem, eu quero fazer o texto inteiro. Não tem problema. Só não esqueçam de colocar de onde vocês são, por favor, tá? Escrevam assim, MFQ, segundo colegial, e o seu nome. E MFQ de Araçatuba, porque tem MFQ Andradina, beleza, pessoal? Dá uma força aí pra titia, porque senão tá virando assim um rolo lá no meu e-mail, combinado? E aí eu não consigo saber de onde é o texto, e eu preciso saber por causa do critério de correção, combinado? Ah, mas você sabe o meu nome. Pois é, mas eu não consegui decorar todo mundo ainda. Dá essa ajuda pra mim, fazendo um favor, tudo bem? Eu já corrigi os textos, amanhã eu já começo a encaminhar para o e-mail de vocês, combinado? Aqueles que já fizeram, é claro. Próximo tipo de introdução, introdução por interrogação. Esta daqui, pessoal, é um xodó para a maioria dos meus alunos. Eles gostam bastante desse tipo de introdução. Vou ensiná-los a fazer, para vocês verem como é que funciona essa técnica de introdução. Ela é válida, pode ser feita, não tem problema nenhum. Só que tem um detalhe: quando você faz perguntas em um texto, você obedece um tipo de gênero. Então é o seguinte: eu posso fazer perguntas no meu texto dissertativo? Sim, você pode, desde que essas perguntas sejam respondidas ao longo do texto. Se você, por algum motivo, não respondê-las, ou a resposta ficar implícita demais, é possível que o seu texto seja parecido ou esteja parecido com um artigo de opinião, e você perde por desvio ou gênero. Pessoal, é um perigo, tudo bem? E pior, se não houver respostas, pode assemelhar-se a uma crônica, porque é muito comum na crônica que alguém te faça uma pergunta e deixe você refletindo a respeito da resposta. Na dissertação eu posso fazer então, professora? Pode, fica à vontade, mas certifique-se que as respostas para as suas perguntas estão dentro do seu texto. Essas respostas, elas não precisam estar exatamente depois do ponto de interrogação. Não precisam. Certo? Só que elas precisam estar no texto. Outro detalhe: é em ordem. Por quê? Porque é possível que a gente faça mais de uma pergunta na introdução. E você pode fazer. Só que as respostas no seu texto precisam estar em ordem. Por que em ordem, professora? Que é para auxiliar o seu leitor. O intuito não é fazer o leitor ficar perdido, gente. O intuito é fazer o leitor concordar com a gente. Então, quanto mais explicado, quanto melhor estiver o nosso texto, mais o leitor tende a concordar conosco. E aí sim a gente somatiza mais notas. Complicado? Combinado? Complicado é ótimo, né? Desculpa. Combinado? Olha lá, elaborando uma sequência de interrogações. Aqui eu fiz só por interrogação mesmo, para você ver como ficaria. É possível? É. Você indica? Não. Eu indico você deixar o tema, como eu vou fazer agora, e enumerar sequências. Mas isso não é obrigatório, então fique à vontade. Só que é o seguinte, pessoal, cuidado que não é perguntinha infantil. Por exemplo, não dá para a gente começar um texto assim: a educação brasileira sofre por muitas intempéries. Ponto. Quais? Ponto. Onde? Não, não dá. Perguntas curtas demais, elas não pressupõem argumentação. Tudo bem? E não pressupõem opinião e nem abrangência. Olha, preste atenção. O seu texto, a sua introdução por interrogação, ela não pode prescindir significa abrir mão do tema, da opinião e da abrangência. Então, mesmo ao fazer perguntas, esses três quesitos são necessários. Combinado? Vamos ver como isso fica.
Peguei a política aqui só para coincidir com a anterior. Como se pode qualificar a política brasileira? Olha o tema. Qual o grau de confiabilidade das autoridades políticas junto à população? Primeiro argumento. Então, primeiro parágrafo, não, primeiro argumento, que esse aqui é o meu primeiro parágrafo. Nossos representantes atendem às expectativas dos eleitores? Segundo argumento. Ou segundo parágrafo. Estou achando que é parágrafo, não é argumento. Viram? Tranquilo? Vamos fazer um do coronavírus. Então a gente poderia dizer o seguinte. Vou tirar o pelo que eu não ensinei vocês a usar ainda, por devido ao, tá? Ou os pontos... Isso. Olha lá, então. Olha lá, pessoal, só um exemplo simples para vocês treinarem depois. Tudo bem? Vamos lá. Esta daqui é a que eu indico que vocês façam. Que? Ah, ele está dizendo mais aqui que é o nice. Não, é uma perninha. Fica sossegado, a meninada entende. Obrigada. Olha que sacanagem. Eu não aguento. Na primeira aula é um VART que vem. Que isso? Esses puxa-saco de vocês, vou falar, hein, gente? Aqui no MFQ brota, viu? Galera, puxa o saco de vocês um monte aqui. Vamos lá, meu povo. Só um exemplo simples. O Brasil sofre devido ao exponencial grau de contaminação da sociedade pelo coronavírus. Eu esqueci aqui que entrou um professor aqui para puxar o saco de vocês e eu esqueci de colocar o tema. Precisa, tá? Porque aqui está o tema. Olha que perigo. Então, pelo coronavírus. Neste viés, questiona-se quais os setores que mais sofrerão, quais os planos do governo para conter a crise econômica nesta época. Agora sim, vou te mostrar onde estão os 3 requisitos que eu te ensinei para que você consiga fazer. Início da abrangência, o Brasil sofre.
O coronavírus, temos o tema de forma bem clara, perspectiva do primeiro argumento, perspectiva do segundo argumento. Para escrever parágrafo é rapidinho. Perspectiva do segundo argumento. Pessoal, esta aqui é uma introdução bastante fácil de fazer. Fiquem à vontade para projetá-la, só que cuidado então com o encaminhamento das respostas, beleza? Eu estou à disposição, principalmente pelo WhatsApp. Fiquem à vontade para me chamar. Beijo para vocês, até semana que vem. Estudem. Já eu vou mandar um outro texto, que foi um outro PowerPoint que eu usei em uma outra aula, mas para você seguir de leitura, que ele é excelente com dados, beleza? Beijão, até semana que vem.